Nós precisamos de profissionais para dar conta desses processos. E aqui eu quero falar de 3 momentos: recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento e motivação e engajamento. 3, só esses 3 blocos, mas muito importante. E aí começa talvez uma grande mazela nossa. Que mazela é essa, Olavo? A mazela das 2 perguntas que dão medo em muitos profissionais do pós-venda, que é o seguinte: quando eu chego num concessionário, muitas vezes o pessoal me fala assim: "Cara, tá difícil conseguir bons profissionais". Pô, é verdade. Aí fala: "Tá procurando?". "Tô". "Deixa eu ver deixa eu ver aí a publicação em que você está colocando disponível uma vaga". Aí vou lá ver a publicação. Aí vamos pegar consultor de serviço, recepcionista, consultor técnico, cada lugar tem o seu nome aí. Aí eu vejo lá a descrição do que está ali na vaga. Aí tem uma foto genérica e tal, um monte de coisa bonitinha ali, e assim a vaga é o seguinte: eh, requisitos: ter experiência na marca, ter experiência na marca, conhecer domínio do DMS XPTO, domínio do CRM XPTO, e mais nada. E isso é uma coisa que me assusta muito, porque um profissional, né, um profissional que atende pessoas, ele precisa conhecer de pessoas, de técnicas de atendimento, de técnicas de venda, de técnicas de persuasão, e não de DMS, CRM e do carro. Por quê? Porque uma semana, se você contratar uma pessoa minimamente capaz, uma semana, o chefe da oficina ensina para ele todos os modelos e versões e o que os veículos têm ali na tua marca. Com certeza. Uma semana o cara faz. Em 15 dias o cara está voando no DMS. Até porque o DMS, para abrir ordem de serviço, imprimir segunda via, pô, vamos combinar que eu e você ensinamos, né? E o CRM, idem. Então a gente precisa de quê? 15 dias, 20 dias e o cara está voando. Mas o que a gente faz? Não, vamos achar alguém que voa nisso, mas odeia seres humanos, não entende nada de atendimento, nunca fez um treinamento de técnicas de venda. E aí toma cacete na pesquisa de avaliação, porque o atendimento é ruim. Então, muitas vezes, a área de contratar, na hora de contratar, nós precisamos primeiro nos tornar atrativos. E a gente tem que dizer, pessoal, a gente tem que dizer com todas as palavras, com todas as letras, o que nós esperamos. Só que, às vezes, nós não sabemos. Nós não sabemos responder as 2 perguntas mais importantes: principais atividades que serão realizadas e quais são as principais competências. Antes de jogar uma pedra, deixa eu fazer um parênteses aqui, eu trazer algo aqui que o Zé botou na mesa aqui, ó. Acredito que um ponto importante para o nosso pós-venda é ter essa aproximação com o comercial. Ainda temos centenas de casos que o pós-venda nem é apresentado ao cliente que recebe seus veículos novos. E isso é processo, 100%, 100% concordo com isso, 100% verdadeiro. E aqui, vamos fazer um parênteses nesse momento e trazer isso à tona. Isso é um ponto muito importante. Às vezes, muitas empresas não fazem isso, né? São áreas distintas. Pô, não somos áreas distintas. Um concessionário é uma revenda de veículos novos, uma revenda de veículos seminovos, uma oficina mecânica, uma funilaria e pintura, um posto de limpeza, lavagem, higienização, mais um departamento, uma loja de peças. Tudo junto. É um shopping center da manutenção do automóvel. É isso que um concessionário é. Não são áreas isoladas. Esse é um ponto.
Outro ponto muito importante é que eu preciso apresentar. Só que, às vezes, essa maneira de apresentar acaba um pouco equivocada. Como é o equivocado? É quando eu falo isso assim, ó: "Olha, seu Olavo, aqui ali é o nosso pós-venda, a partir de agora é tudo com eles, aquele ali é o Joãozinho, João é o gerente de pós-venda, é ele que vai te atender, qualquer coisa agora é com ele, tchau". Essa é a maneira equivocada. Então a gente muitas vezes não fazemos isso, né, não apresentamos áreas, e às vezes, quando apresentamos, a gente faz isso, tipo: "Olha, toma que o filho é teu". E não é assim que tem que ser feito. Nós temos que criar um processo em que nós estamos apresentando mais uma camada de cuidado para o cliente. É isso que o pós-venda é, uma camada adicional de cuidado. Porque quando esse cliente entrou em contato com o concessionário, procurando, pesquisando um veículo novo, a área comercial abraçou ele e começou a cuidar dele. Quando E tratar, e entender as necessidades, fazer todo aquele trabalho para ofertar aquilo que ele precisa e fazer acontecer aquilo. Agora tem mais uma camada de cuidado, o pós-venda. Então é muito importante isso. Empresas que fazem isso têm menos reclamação. E aí quer ver uma coisa? Ó, desafio, pode fazer, faz aí no seu pós-venda. Se o seu pós-venda, se a sua concessionária, olha só, se a tua concessionária não tem um processo bem desenhado para apresentar o pós-venda com camadas de, de cuidado adicional, se não faz isso, dá uma olhadinha aí. Eu tenho certeza, mas aí você vai ter que verificar, tem que anotar, porque se não anota, fica tudo no achismo. Eu tenho certeza que os primeiros 45 dias que o cliente pegou o veículo novo, ele vai visitar aí pelo menos umas 3 vezes o teu pós-venda. E não vai ter ordens de serviço abertas. Só que não ter uma ordem de serviço aberta não significa que não teve um tempo de trabalho dedicado. E isso é um pipinão para um gerente de pós-venda. Porque ele está o tempo inteiro dizendo para o time, cara, vocês têm que ser mais eficientes e produtivos. E o time está o tempo inteiro dizendo, eu não tenho mais tempo para fazer nada. E aí a gente vai para o DMS, olhar o tais dos KPIs. E os KPIs mostram que tem tempo disponível. E aí é aquela doideira. Aí quem está mentindo? E a questão é que não tem ninguém mentindo. O que está acontecendo de verdade é que nós temos dúvidas que pairam na cabeça do cliente e que ele teve uma entrega desastrosa muitas vezes, ou às vezes a entrega técnica até foi bem feita, mas ele estava com a cabeça nas nuvens, é o carro do sonho, não está nem aí para o que falaram para ele, e assim que ele precisou usar a tal da multimídia mega moderna que tem hoje nos automóveis, ele não consegue nem parear o telefone dele. E aí ele passa no pós-venda. E quando passa no pós-venda, alguém do nosso time vai ali conversar com o cliente, resolve uma questão, ensina ele, só que isso é 10, 15, 20 minutos. E 10, 15, 20 minutos é um atendimento no pós-venda de um concessionário em muitas marcas, que ficou ali, ó. Ah, mas o cliente se sentiu bem. Sim, mas o resto tudo não foi registrado. Se eu não registro, não entendo. Se eu não entendo, não sei como agir. Não sabendo como agir, muitas vezes crio uma estratégia errada. Pego o martelo e bato no lugar errado. Então, olha só como é importante a entrega técnica. Porque uma entrega técnica bem realizada minimiza a quantidade de vezes que o cliente vem no pós-venda ali nos primeiros dias que ele tem um automóvel. E se você puder reduzir um pouco esse volume, que muitas vezes não consegue mensurar, facilita a vida dos teus consultores, e se tu é um concessionário que não tem consultor mais, é o próprio técnico, do teu próprio técnico. Isso é muito importante. Agora vamos voltar à questão do recrutamento e seleção. Lembra que eu perguntei? Nós sabemos quais são as atividades que aquela função fará? E outra, nós sabemos quais são as competências que nós esperamos?
Porque é isso que tem que ter lá no anúncio da vaga. Explicar quais são as atividades esperadas, que serão desempenhadas, e quais são as competências esperadas. E aí sim, fazer o processo de seleção apontando e tentando identificar isso no profissional. Agora, se a minha empresa tem um RH terceirizado, uma empresa que faz contratação, e aí eu levanto a mão e digo, olha, eu preciso de alguém para a minha área técnica, um consultor ou um técnico, ou um cara de peças. O meu RH não me pergunta o que ele vai fazer, não me pergunta quais são as competências, não quer saber nada, não me pergunta, é um júnior, é um pleno, é um sênior, é um A, é um B, é um C, e simplesmente terceiriza isso para uma empresa. Ó, vai atrás, meu amigo, vai ser um horror. Primeiro vai vir meia dúzia de currículos válidos, que um monte pode vir, mas válido meia dúzia. E aí aquela primeira seleção já é feita de maneira deturbada. Quando passa pelo RH, coitado, não consegue fazer muita coisa, porque também não tem muito para dar onde olhar. Vai olhar o quê? Eu não sei quais são as competências necessárias, não sei o que é esperado do cara. Aí muitas vezes o pessoal me fala assim, ó, não, sabe o que que é, Olavo? Aqui a gente tem a gente a gente quer meio que uma escola de base. A gente sempre pega para ser auxiliar e depois vai fazer com que ele cresça dentro da empresa. É bonito demais escutar isso, é bonito, é bacana. Só que o que que é um base? O que que um auxiliar vai fazer? O que que é esperado dele? Porque se eu não sei isso, eu não, o meu RH também não sabe, e aí quem vai contratar também não sabe. E aí o pessoal fala assim: ah, não, mas aí sabe o que a gente faz? Pede para o gerente pós-venda entrevistar. Aí a casa cai. Não porque o gerente pós-venda não tem tempo para isso. Não é isso só. Que tempo ele já não tem mesmo. A questão é o seguinte: o gerente pós-venda ele tem os conhecimentos e as habilidades de gestão e liderança do time dele. Pô, se é para ele fazer tudo, então por que que tem as outras áreas, né, desenvolvimento organizacional e humana? Cada área tem que fazer bem a sua parte. Eu acredito muito e luto muito para que o, a vaga ela é apontada, é levantada uma bandeira dizendo, olha, eu preciso de um profissional tal. Isso já foi mapeado no passado. Eu preciso de um técnico mecânico nível A, B ou C, júnior. E eu já sei, já está mapeado lá dentro do recursos humanos que um técnico júnior tem que ter tal conhecimento, tal habilidade, tanto tempo, tá, pá, pá. Bom, é isso que nós vamos atrás. E aí faz toda uma triagem, quando chega, olha, nós temos 3 opções, vê qual é a melhor para ti, mas a gente está te entregando 3 que tem isso aí, tudo que precisa. E aí sim, o feeling do gestor, do líder ali vai fazer a diferença, e não o contrário. Pô, eu já vi lugar que, pô, precisa de uma vaga, pô, vai atrás aí. Aí depois não sabe o que acontece. Outro ponto, treinamento e desenvolvimento. Pô, uma vez que eu tenho, tá comigo, precisa se desenvolver. E aí, plano de carreira. Pô, plano de carreira, Olavo, é montadora. É por isso que os caras não param com a gente. É por isso que todo mundo. O cara prefere vender celular na Casa Bahia do que ser consultor de serviço no concessionário. Eu dei esse tempo, um silêncio, exatamente para dar tempo da gente do outro lado dizer, agora eu me mordi com o que o Olavo falou. Mas a verdade é essa. Sabe por quê? Porque o cara chega hoje das Casas Bahia e fala assim, ó, eu vou vender celular aqui. O cara só olha, mas calma, você vai vender celular aqui hoje, mas amanhã. E o cara conta uma história pro cara. O cara vai ficar 10 anos ali. O cara hoje vai tirar pedido no McDonald's. Usa molecada lá no McDonald's. Eles entram ali e tem um plano de carreira. A gente chega num concessionário, o cara chega assim, eu quero ser auxiliar de mecânico. Pô, legal. Qual, qual é o futuro aqui? A gente não sabe dizer. Claro, a gente fala assim, vai crescendo aí como mecânico e depois, quem sabe, pode ser até um líder, né, da oficina. Por que não vir para a consultoria técnica? Aí já começa tudo errado, né? Por que não? Se o cara quisesse atendimento ao cliente, ele iria pela consultoria técnica.
Mas aí de repente vai para consultoria técnica, ou até, por que não gerente? Por que não um líder? Pô, mas já falamos de um jeito que o cara já ele sente que não. Aí 2 semanas ele pergunta para o coleguinha: "Ei, como é que é o negócio aqui?" Aí o coleguinha faz: "Cara, eu tô há 3 anos aqui como mecânico júnior, não consigo crescer, cara. Não sei, eu não sei o que eu tenho que fazer." Por quê? Porque nós não temos um plano para desenvolvimento. Precisa ter esse plano. Tudo bem se vai levar 10 anos, mas eu sei que vai levar 10 anos. Eu tenho que saber isso. E desenvolver. E como é que eu desenvolvo lá? Pô, eu desenvolvo através de 3 grandes frentes. Uma frente é através do treinamento disponibilizado presencial e online das montadoras, que é maravilhoso no quesito produto, eles são bons no que eles fazem, então ali é um ponto. Outro ponto é desenvolvimento interno. Pô, todo pós-venda tem alguém que é um expert em algo. Vamos fazer com que esse conhecimento dele passe para os outros. Tem gerente pós-venda e olha, se você é um desses, se pergunta aí, porque eu quando eu fui gerente pós-venda, eu fiz muitas coisas erradas e essa era uma delas. Tinha uma época que eu pensava assim, cara, tomara que não aconteça nada com o João, com o Luiz, com o Pedro, com a Maria. Porque só ele sabe fazer aquilo e vai ser um problema se esse cara sumir daqui. Por quê? Porque a gente não tem esse plano interno de tempos em tempos compartilhar o conhecimento, né? Se o cara é muito bom em transmissão, cara, pô, nós temos 1 milhão de transmissão jogada num cano na concessionária. E se não tem, olha, custa meia dúzia de pila no ferro velho. Pega uma transmissão e faz o cara desmontar e mostrar para os outros como é que monta, como é que desmonta, motor, parte de eletrônica. Como é que a gente vai fazendo isso? Tem técnico que sabe vender. Pô, por que, que ele não pode ser compartilhar esse conhecimento com os outros? Na consultoria técnica é a mesma coisa. Tem o consultor que vende muito, tem consultor que sabe lidar com o estresse. Interno. É um ótimo modelo. E o terceiro modelo é contratar empresas e profissionais para trazer o que não tem aqui. Às vezes não tem internamente, às vezes a montadora não tem treinamentos nessa área, traz profissionais de fora para desenvolver. Mas tem que ter esse trabalho. E aí nós vamos chegar em motivação e engajamento. Bom, e aqui é um ponto que é onde brilha o líder. O líder. O líder, ele sabe o que motiva cada um dos seus colaboradores, cada um dos seus colegas. E são coisas diferentes. Por isso que não dá, às vezes a gente fala assim, é, o fulaninho lá, ou esse mês nós vamos dar um cartão. Cartão Val, quem conseguir mais não sei o que lá, nós vamos dar um cartão de R$300, R$500, R$1.000. E aí descobre que tem gente que mais trabalha que nem um doido por aquilo e outros não. E aí a gente fala, pô, aquele cara não é motivado. Não, não é verdade isso. A verdade é, eu não sei o que está motivando aquele cara. Eu trabalhei numa montadora há um tempo, na área de treinamento, e a gente tinha lá um campeonato anual. E um ano nós internamente, que prêmio nós vamos dar? Nós vamos fazer uma visita a uma parte da montadora muito legal lá. A montadora tinha uma pista de teste, vamos fazer uma visita naquela parte lá. O povo vai pirar. Pô, fizemos tudo e aí para conseguir um calendário para liberar a tal da pista para ter um evento naquele momento. Foi feito todo um trabalho. Quando nós fomos apresentar o programa de prêmios, uma chuva de reclamação da rede. Pô, mas é um saco para visitar essa pista aí. Mas como assim? Como assim o cara não quer vir para o lugar tal visitar? E aí começamos a entender, perguntar, ouvir, né? Escutar ativamente o cliente. Na área de treinamento, o cliente é quem vai ser treinado. E aí começamos a perceber que, primeiro, dar uma viagem não é a coisa mais legal para todo mundo. Porque eu dou uma viagem para uma pessoa, não para a família. E muitas vezes o cara não pode deixar a família.
já acabou com a motivação daquele cara. Acabou. Família, mas aí vamos dar uma viagem para a família. E aí, pô, mas fim de semana é muito caro, então vamos dar uma viagem ali num dia de semana. A concessionária libera o cara, tá? Mas e a esposa do cara ou o marido, a empresa que esse trabalho libera? E a escola do filho? E a faculdade? Não libera. Então a gente pensa mil coisas aqui, mas não vai na fonte perguntar: "Viu, o que te motiva?" E faça um teste aí, vocês estão escutando isso hoje ou no futuro gravado, vai ficar gravado, faça esse teste. Caminhe na empresa e está tudo bem se você não é o líder da sua concessionária. Caminha, pergunta. Primeiro se pergunte, porque todo líder tem alguém acima dele, tem um líder dele. Todos. Se pergunte, quem te lidera sabe o que te motiva? Para a maioria a resposta vai ser não. Pergunte para os teus colegas, os teus pares, o que motiva eles? São coisas bem distintas para cada um. Então, às vezes, antes de mais nada, criar planos de bonificações e prêmios, não sei aquela história, entenda o que motiva. Cada um tem algo que motiva ele. E engajamento. Como é que eu engajo o povo, Olavo? Fazendo o povo participar. E aí eu vou em alguns lugares e eu escuto assim: "Pô, cara, meu time aqui", pensa num time que não tá junto, cara, o time não, o pessoal tá voando por aí, não tá nem aí pro negócio. Aí eu falei: "Pô, nós vamos dar um jeito". Como é que são as reuniões aqui? Mas que reuniões? Não, as reuniões, como é que são? Tem reuniões diárias? Não, não tem reunião diária. Tem reunião semanal? Não, não tem. Quinzenal? Não. Mensal? Não, mas quando é que faz uma reunião? Quando sai as pesquisas de avaliação, quando tem um pepino, aí bota todo mundo numa sala e senta o cacete. Bom, aí já estamos entendendo por que que não tem engajamento. Mas vamos mais. Qual foi a última grande meta que foi passada para eles? Aí sempre tem alguma coisa. Vamos vender mais pneu, vamos vender mais higienização de ar-condicionado, mil coisas tem, né? Beleza. Quem participou do time de produção mesmo para desenvolver a meta, entender a metas, dar ideias de como atingir a meta? Não, a gente reuniu, eu me reuni, fiz aqui a minha meta, meus números e passei para eles. Bom, então aqui a gente já sabe porque não tem engajamento. E o engajamento não é questão deles. O engajamento é que nós não engajamos eles, nós não trazemos ele para a roda. Então, se eu vou criar uma meta, claro que eu já sei aonde eu quero chegar, mas eu vou fazer com que alguns participem. Tem um problema para resolver, em vez de chegar e botar todo mundo numa sala e falar, pessoal, nós vamos resolver assim, assim, assado. Não, vamos fazer antes algo nós temos esse problema. Quais são os motivos que fazem com que a gente tenha esse problema? Deixa eles trazerem os motivos, os porquês. Pô, quais são as sugestões para que a gente resolva isso? Deixa eles trazerem. Porque muitas vezes, e olha, na maioria das vezes, a solução está com eles. E aí o que a gente faz? Tem eles engajados. Agora, se a gente só traz top-down, não tem engajamento, amigo. Não tem engajamento dessa maneira.